Nesse trabalho, iremos apresentar o Bloco Econômico CAN, Comunidade Andina das Nações, que tem por objetivo a integração latino-americana. Este é formado por Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. A Comunidade Andina é um bloco econômico que foi criado em 1969 pelo Acordo de Cartagena com o nome de Pacto Andino, mudando este depois de definirem reformas na organização do bloco, e no ano seguinte passou a atuar com a nomenclatura de Comunidade Andina. Ela foi criada pela comunidade Inca com o intuito de unir os países sul-americanos que se localizam na Cordilheira dos Andes, com sua sede em Machu Picchu. No início do bloco, ele era formado por Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, mas dois destes se desligaram. Um deles foi o Chile e o outro a Venezuela. Em 1993, a Zona Livre do Comércio entre Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela entra em funcionamento e, em 1994, é aprovada a tarifa externa comum. A partir daí surge o livre comércio entre eles. Porém, existem alguns países que estão associados, que são Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, e os países observadores são México e Panamá. Dentre os principais objetivos da Comunidade Andina, podemos dizer que é promover o desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos países membros, por meio da integração e da cooperação econômica e social, proporcionar também o aumento na geração de empregos, facilitar a sua participação no processo de integração regional, visando assim a formação progressiva de um mercado comum latino-americano. Ele melhora também a situação dos países membros no cenário econômico internacional, além de reduzir as diferenças de desenvolvimento entre os países integrantes da Comunidade Andina. A estrutura organizacional da CAN é formada por instituições do Sistema Andino de Integração, também chamado de SAI, e algumas das características principais desses órgãos, podemos dizer que é o Conselho Presidencial Andino. O que é esse conselho? Ele é o conselho que reúne anualmente, por meio da cúpula presidencial, todos os chefes de governo e também é considerado órgão máximo de direção da CAN. Alguma das atribuições desse órgão é definir a política de integração regional, orientar e estimular as ações em assuntos que são de interesse da região. O Conselho Andino de Ministros das Relações Exteriores é um outro órgão de direção política encarregado de formular e executar políticas externas e também subscrever acordos e convênios, coordenando posições conjuntas do bloco em fóruns de negociações. Existe também outro órgão. A Comissão da Comunidade Andina é o órgão normativo por excelência do SAI, e ele executa e avalia a política de integração subregional em matéria de comércio e investimentos, cumprindo então as diretrizes do Conselho Presidencial e coordena a posição da CAN em fóruns e negociações internacionais. Existe outro também, que é a Secretaria-Geral, e esse órgão é executivo e cabe a ele administrar o processo de integração regional e velar pelo cumprimento dos compromissos comunitários. Por último, temos o Parlamento Andino, que é o órgão de deliberação do SAI e tem como funções participar da elaboração de normas do processo de integração e promover a harmonização das legislações dos países membros. A Comunidade Andina das Nações é composta atualmente por 4 países: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Desses 4 países, é possível se retirar alguns dados estatísticos interessantes para a nossa área de comércio exterior. Começando pela Bolívia. A Bolívia possui 10.118.683 habitantes,
com uma taxa de crescimento da população de 1,694%. No setor de exportação, a Bolívia conta com 6 bilhões e 291 milhões de dólares. Já no setor de importação, 5 bilhões 366 milhões de dólares. O produto interno bruto da Bolívia tem um crescimento de 47 bilhões e 88 milhões de dólares. A Colômbia possui uma população de 44 milhões 725 mil 543 habitantes, com uma taxa de crescimento da população de 1,156%. O produto interno bruto tem um valor de 435 bilhões e 400 milhões de dólares. O setor de exportação da Colômbia possui 40 bilhões e 78 milhões de dólares. Já no setor de importação, 38 bilhões e 64 milhões de dólares. O Equador possui uma população de 15 milhões 7.343 habitantes, com uma taxa de crescimento da mesma de 1,443%. O PIB é composto por 115 bilhões de dólares e a exportação 18 bilhões e 6 milhões de dólares. Importação de 17 bilhões e 65 milhões de dólares. E por último, o Peru, que possui 29 milhões 248 mil 943 habitantes, com uma taxa de crescimento da população de 1,29%. O PIB é composto por 265 bilhões e 700 milhões de dólares. Nos setores de exportação, 35 bilhões, 56 milhões de dólares e importação, 28 bilhões e 82 milhões de dólares. Resumindo, os dados estatísticos do bloco econômico possuem uma população de 118 milhões e 900 mil habitantes. O PIB desses 4 países somam 57 bilhões e 300 milhões de dólares. Os setores de exportação possuem um valor de 242 bilhões e 500 milhões de dólares. Já o setor de importação, 46 bilhões e 100 milhões de dólares. Desde a sua criação até os dias atuais, diversos acontecimentos marcaram a existência do Bloco Econômico CAN. Porém, alguns deles tiveram maior destaque e ocorreram mais recentemente. Os acontecimentos mais recentes situam-se entre os anos de 2006 e 2010. Em 19 de abril de 2006, o presidente Hugo Chávez anuncia a saída da Venezuela da Comunidade Andina, argumentando que os TLCs assinados pela Colômbia e Peru com os Estados Unidos causaram um dano irreparável às instituições andinas. Para alguns especialistas, a saída da Venezuela do bloco regional é vista como um golpe mortal para a comunidade andina, uma vez que a Colômbia e a Venezuela, juntas, formavam mais de 50% das transações comerciais do bloco. Outros especialistas afirmam que a saída da Venezuela do bloco é natural, vista de um ponto ideológico, uma vez que interessa muito mais ao presidente venezuelano Hugo Chávez reforçar a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, uma organização que o mandatário criou na década passada e que hoje é integrada por Venezuela, Cuba, Nicarágua, Dominica, Antígua e Barbuda, São Vicente e Granadinas. Entretanto, o acontecimento mais recente
é datado no dia 18 de agosto do ano de 2010, onde o Pacto Andino foi considerado uma das melhores organizações mundiais, alcançando uma média de 15 milhões de habitantes em uma única região. A criação da Comunidade Andina foi criada em 1969, inicialmente denominada como Pacto Andino e adotando a definição por Khan em 1996. Criada visando promover o desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos países membros por meio da integração e da cooperação econômica e social. Consequentemente, criar um melhor percentual na geração de empregos, diminuir as diferenças entre os países membros e proporcionar um melhor destaque dos países envolvidos no cenário internacional. No que se refere a dados estatísticos do CAN, o bloco econômico possui uma população de aproximadamente 118,9 milhões. Detém também de um número PIB correspondente a 57,3 bilhões de dólares, 242,5 bilhões de dólares em exportações e 46,1 bilhões de dólares de importações.